Oi pessoal, vamos para a correção de mais uma atividade, tá certo? Essa foi a quarta atividade que eu enviei para vocês. Ela tá com o nome de Descritores 1 e 12, tá? Foi uma revisão básica, eu aproveitei para fazer essa revisão com vocês. Aí vamos fazer a leitura agora, bom? Veja o mapa do bairro onde Pedro mora. Aí aqui tá o mapinha para vocês. A minha impressão ficou, não sei se dá para vocês fazerem a leitura direitinho, mas vocês têm acesso ao material em PDF. No mapa, Pedro quer localizar a igreja considerando o número e uma letra. Qual é a localização dessa igreja? Então, procurando no nosso mapa a igreja, ela está localizada nesse pontinho daqui, ó. Tá vendo? Então, se a gente for procurar um número e uma letra, o número que ela está ligada é o 2 e a letrinha que ela está ligada é o B. Então, ela está no ponto 2B, que é a nossa alternativa C. Bom? Aí, ó, se você tiver dúvida, é só fazer uma retinha que encontre o número e outra que vai de encontro à letra. Então, a gente já tem localização. Vamos ao segundo? Deixa eu só organizar aqui o papelzinho para ficar melhor a visualização de vocês. Segunda questão. Juca desenhou a planta da casa onde mora. Ela tem 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Observe essa planta. Aí tá aqui a planta para vocês. Ao entrar em sua casa pela porta da sala e virar à direita, Juca está indo em direção. Então, ele quer virar à direita. A porta da sala, a sala é essa daqui e essa é a porta, tá? Ele entrou pela porta da sala e vai virar à direita. Noção de direita e esquerda, ele vai entrar no quarto 2. Então, a resposta é a letra D, tá? Porque, ó, pensa nele que ele está entrando aqui em linha reta. Então, ele está indo direto. Se ela disse que ele vai virar à direita, então ele tem que vir para cá. Porque aqui é a minha direita e aqui é a minha esquerda, né? Bom, então ele tem que entrar para o quarto 2. Terceira questão. Um canguru entra pela porta principal de um edifício representado abaixo e sai pelas traseiras desse edifício. Então ele está aqui bonitinho, meu canguru. Cada espaçozinho entre uma linha e outra é como se fosse uma abertura, tá? Então significa que é uma porta que ele pode vir para cá ou uma porta que ele pode vir para cá. O canguru passa a pena pelas divisões triangulares. Então, vocês têm que observar se essas figuras que são feitas são formadas por 3 lados para constituir o teu triângulo. Em que porta é que ele vai sair? Aí tem as portinhas aqui com as letrinhas para vocês. A, B, C, D e E. Então, vamos ver. A primeira opção, depois que o canguru entrou por aqui, ou ele vem para essa ou para essa. Mas então, observa que aqui tem um lado, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é um pentágono, né? Então, ele tem que vir para essa daqui, tá? Depois que ele chegou aqui, ele tem 3 opções. Essa porta e essa. Mas ele não vai voltar para cá porque a gente já viu que essa não é um triângulo. Se ele vir para cá, aqui tem 1, 2, 3, mas tem essa porta de acesso. Ou ele pode vir para cá. 1, 2, 3. Então, o triângulo se encontra aqui, bom? Ele está aqui agora. Aqui, se ele vir para cá, ele não vai para lugar nenhum, né? Então, ele vai ter que vir para frente agora, que é para cá. Então, ele tem 2 portas, essa ou essa. Como a gente quer um triângulo, 1, 2, 3, daqui ele tem que vir para cá. Um triângulo novamente, ele tem que vir para cá. Vamos procurar o próximo triângulo, ele vai vir para esse. Ele não pode subir porque aqui eu tenho um trapézio. 1, 2, 3, 4. 4 lados, são quadriláteros. Ele não vai voltar para essa, porque também tem 4 lados. Então, vamos dar uma olhada. Essa daqui também tem mais. Ele vai ter que passar por essa e entrar nessa porta. Daqui, 1, 2, 3, 4. Também não pode, tem 4 lados. Ele vai ter que vir para essa. 1, 2, 3 lados. Daqui para cá é um triângulo, mas eu vou estar voltando, tá? O objetivo não é esse, é a saída. Então, 1, 2, 3, ele vem para cá. Então, daqui ele tem 1, 2, 3, ele vem para essa e essa daqui. Ele vai chegar pela porta E. Então, a gente marca então aqui a nossa alternativa D, tá? Não é uma questão que envolve cálculo nenhuma das 3, é apenas localização e direção. A terceira questão só teve uma restrição maior que envolvia para que você identificasse as figurinhas, né? As salas que são formadas por triângulos. Fora isso, não tem muita dificuldade. Aí aqui eu tentei fazer a linhazinha, espero que dê para vocês verem direitinho, tá?
Qualquer dúvida, depois vocês falam comigo, mandam uma foto da questão e dizem que teve dúvida. E ele saiu pela porta da letra E. Vamos à próxima questão? Deixa eu virar aqui a minha folhinha para vocês. Questão 4, tá bom? Eu gosto muito da questão 4, acho ela muito interessante. Diz assim, os retângulos da figura representam cidades, então cada retângulozinho desse é uma cidade. Os números na figura representam os preços dos bilhetes de comboio entre cidades vizinhas. Então é como se ele fosse se deslocar dessa cidade para essa. Ele vai pagar, não sei se a moeda que está em reais seria 20 reais, né? A passagem. O Pedro quer ir da cidade A, que é dessa daqui, para a cidade B e usando o trajeto que ele fica mais barato. Então aqui você vai testando as possibilidades se somando para identificar qual caminho ele vai pegar e qual deles vai ser o mais barato, né? Como está especificado na questão. Qual é o menor preço que Pedro tem que pagar para viajar da cidade A para a cidade B? Se ele sair daqui da cidade A e ele optar por essa daqui, então ele vai pagar 20, concorda? Se ele pagar por essa daqui, dá 80. Se a gente escolher a que passa por menos cidades, a gente vai ter de A para essa deu 80, dessa para essa 80 com 20 dá 100, 100 com esse daqui que dá 10, deu 110 para chegar no B por esse caminho. Então, por esse caminho aqui, deixa eu fazer um símbolozinho para vocês identificarem. Ele vai pagar 110. Vamos testar o outro agora. Se ele vir daqui dá 20, se ele pegar descendo para essa, 20 com 60 dá 80, tá? 80 com 20 dá 100, 100 com 10 dá 110. Então, dá o mesmo valor. Se ele vir para cá e subir de novo, ele tem 20 com 60, 80, 80 com 30, já vai para 110. Não é legal ele sair subindo por aqui, tá? Vai dar bem mais caro. Então, já não é opcional. Vamos testar isso daqui agora. Aqui ele faz um bilhetezinho de 20. Dessa cidade para essa, vai mais 10, então dá 30. Ele pode optar. Essa aqui que é mais fácil, né? 20, 10, 30. Com 70 deu 100. Então, se ele seguir esse trajeto, ó, e a gente somar os bilhetes que ele vai ter que pagar, dá 20 mais 10, 30, mais 30 deu 100. Então, esse aqui é o mais econômico para ele, tá bom? O valor que ele paga, o menor preço, é 100. Ok? Indo para a questão 5 agora. A figura abaixo mostra um teatro onde as cadeiras da plateia são numeradas de 1 a 25. Então, tá aqui o palco. Aqui são, tudo isso aqui é a plateia e começa com as cadeirinhas enumeradas. Uma sala de cinema, né? Cláudia recebeu um ingresso de presente que dizia o seguinte: sua cadeira é a mais próxima do palco. Qual é a cadeira de Cláudia? Se é a mais próxima, a gente tem que pegar na primeira linha, tá? Então, na primeira linha, a gente vai por eliminação. Se o meu palco tem centro aqui, 1, 2, 3, 4 ou 5 vai ser o mais perto do palco. Então, se a gente fizer até ligando com a réguazinha, ou no olhômetro, né? Não sei se vocês conseguem ver a mesma coisa que eu. O mais perto é a cadeira de número 3. Então, meu gabarito é letra B. Tá? Sexta questão. Pessoal, eu estou fazendo a leitura, como eu acredito que elas sejam assim, só de percepção, eu estou passando para a próxima. Se vocês acharem que eu fiz a leitura muito rápido, precisavam que eu repita alguma coisa, vocês me avisam depois, tá certo? Sexta questão. Lucas e seus amigos saem do ponto A em direção à praia. Então, ele tá aqui, ó. Bom? E ele quer ir à praia. Na primeira bifurcação, eles pegam um caminho à sua direita. Então, vamos fazer acompanhamento com a leitura com relação aos caminhos. Ele saiu por aqui. Ele tem uma bifurcação que leva a 3 caminhos. Se ele pegou o caminho à direita, se ele está indo nessa direção, a direita é desse lado e a esquerda é desse lado, tá? Então, ele vai pegar esse caminho daqui. Na segunda bifurcação, eles pegam o caminho à esquerda. Então, quando ele chegou aqui, voltou de novo. Essa direita, essa esquerda, então ele pegou para cá, tá? E na terceira bifurcação, eles escolhem o caminho à sua direita. Então, quando ele continuou que chegou aqui, ele não vai pegar voltando, né? Então, ele tem direita ou esquerda, ele pegou o caminho da direita. Aí, deixa eu pintar aqui de rosa,
para vocês verem o caminho que ele percorreu. Pergunta-se: em que praia eles chegaram? Então, a praia das Conchas. Alternativa C. Tá? Vamos à sétima questão. Carlos desenhou a planta baixa do seu bairro. Vamos ver como ficou a planta de Carlos. Deixa eu dobrar aqui a folhinha rapidinho, para que a gente identifique a figura, tá? Só um momento. Pronto. Essa é a planta da casa dele, né? A rua paralela à rua Pará é... Eu acredito que conceitos de paralelo e concorrente vocês devem lembrar, mas se não lembrar, aí eu vou dizer aqui para vocês. A ideia de paralelo e concorrente se refere à posição entre duas ou mais retas, tá certo? Quando essas retas, elas são um casalzinho assim e nunca se tocam, ou seja, eu prolongar tanto descendo como prolongar subindo e elas nunca se tocarem, a isso aqui eu dou o nome de retas paralelas, bom? Se acontecer das minhas retas se tocarem, vou dar um exemplo aqui, essa rua e essa daqui, bom? A gente, no primeiro momento, acredita que elas não estão se tocando, mas se eu prolongar essa daqui, nessa direção, e prolongar essa, eu observo que elas se encostaram aqui, ó. Quando elas têm um ponto em comum, aí a gente dá o nome de concorrentes, ok? Paralela, elas não se tocam. Concorrente, mesmo que eles não se toquem no primeiro momento, mas quando a gente prolonga a reta, aí a gente percebe que tem um ponto em comum, então são concorrentes. Ele quer a reta, a rua paralela à rua Pará. Então, primeiro vamos achar a rua Pará, né? Essa daqui. Paralela a ela, se eu fizer uma retinha embaixo dela aqui, ó. A rua Minas Gerais corta com ela. A rua Goiás também. A Amazonas também. E a rua Ceará também. Ou seja, a única rua na mesma posição da rua Pará é a rua São Paulo, que é essa daqui, ó. Uma pessoa estando nessa rua e outra nessa, se elas continuarem seguindo em qualquer uma das direções, seja subindo ou descendo assim, ó, com o meu dedinho, tá vendo? Elas não vão se tocar. Então, a rua paralela é a rua São Paulo, que é a alternativa C. Ok? Aí, tá aqui. Eu deixei aqui, tipo, uma mensagenzinha pra vocês desse balãozinho, tá bom? Porque da questão 8 pra baixo envolve o descritor 12. E o descritor 12 trabalha a ideia de perímetro. Vocês veem perímetro, acho que desde o primário, terceiro, quarto ano, lá com tia. Aí tia já falava de perímetro, tá? Aí eu defini perímetro para vocês. Perímetro se refere ao contorno, ou seja, é a soma dos lados da figura. Normalmente na matemática a gente vê a ideia de perímetro ligada a alguma figura que tem lados. Ou como foi na fichinha da atividade 3, que era o comprimento da nossa circunferência, tá? Mas nos polígonos basta que a gente tenha a medida dos lados e consiga somá-los. Questão 8. Todos os dias de manhã, Rafael dá 3 voltas completas em torno de uma praça que tem o formato de um hexágono, ou seja, 6 lados. Regular. Se é regular, indica pra gente que todos os lados vão ter a mesma medida, tá? Pode ter 1 bilhão de lados, mas se ele disser que é regular, obrigatoriamente todos os lados têm a mesma medida, como mostra o desenho abaixo. Então, aqui é a figurinha da praça, tá? Tem um detalhe muito importante nessa questão, que ele diz que ele dá 3 voltas, ok? Isso é importante. Quantos metros, no mínimo, Rafael percorre por dia em volta dessa praça? Aí ele deu aqui a medida desse lado aqui pra gente, tá? Se Rafael se deslocar desse ponto até esse daqui, ele andou 9 metros. Como todos os lados têm a mesma medida, vai ser 9, 9, 9, 9, 9, 9. Se ele é um hexágono, ele tem 6 lados. Então, é só a gente fazer 6 vezes 9. Dá 54. Quando ele dá uma volta completa, ele percorreu 54 metros, tá? Mas isso aqui é uma volta, ok? Como ele disse na questão que ele deu 3 voltas, então vai ser 54 vezes 3. Deixa eu fazer aqui a continha aqui em cima, tá bom? 54 vezes 3. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15 com 16. Então, no total, com as 3 voltas, ele andou 162 metros. É a alternativa letra D, tá? Fica sempre atento a essa ideia. Muitas vezes o aluno ele faz o cálculo do perímetro correto, achou os 54 metros, que é o equivalente a uma volta,
mas ele não prestou atenção que o problema pedia 3 voltas. Então, se ele pedir 5 voltas, tu multiplica por 5. Se ele disser que deu 10 voltas, tu multiplica por 10, ok? Questão 9 agora. Esse é um exemplozinho da Prova Brasil. Vocês não fazem Prova Brasil porque ela acontece a cada 2 anos, tá? Vocês vão fazer só o SAE. Pedro cercou um terreno quadrado de lado igual a 90 metros. Quantos metros de muro Pedro construiu para cercar esse terreno? Se ele é um quadrado, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês. Quais são as propriedades de um quadrado? Para que a minha figura seja um quadrado, obrigatoriamente tem que ter 4 lados iguais, tá? E 4 ângulos retos. Então, o quadrado que a gente conhece desde pequenininho, ele é assim, bom? Ângulos retos, lados iguais. Se ele disse que, cercou um terreno quadrado de lado igual a 90 metros, esse lado tem 90. Quantos metros de muro Pedro construiu para cercar esse terreno todo? Aqui é 90 também, aqui é 90 também e aqui é 90. 4 lados iguais, aí a gente faz 90 vezes 4, 9 vezes 4, 36. Aí dá 360 metros, tá? 90 com 90, 180. 9, 18, 180. Com 90, 270. Com 90, 360. Bom? 10ª questão. Daniel construiu 4 figuras em uma malha quadriculada. Aí tá aqui as figurinhas pra gente. Ele nomenclaturou, né? Com as letras P, Q, S e R. As figuras de mesmo perímetro são. Aqui também não envolve um cálculo muito elaborado. Para identificar que elas têm o mesmo período, a gente vai contar os ladinhos, tá bom? Vou contar os ladinhos da figura P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui tem 8, né, de ladinhos. Aí esse daqui é uma diagonal. Aí tem 1, 2, 3, 4. Bom, vamos ver os demais. Na figura aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem o mesmo 8. Bom? Só que ele tem que ter 4 em diagonal. 1, 2, 3. Só tem 3 desse daqui. Vamos verificar os demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então também tem 8 na diagonal. 1, 2, 3. Só tem 3 em diagonal. Então a gente percebe que esse é igual a esse, né? Vamos ver o R só para tirar a dúvida agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí ele só tem 2 em diagonal. E esse aqui tinha 4 em diagonal. Então, as que têm o mesmo perímetro são as figuras Q e S, tá? Porque eles têm de ladinhos de quadrado 8 e tem 3 que são diagonais. Ou seja, é a metade do teu quadradinho, tá vendo? O tracinho tá no meio, cortando. Então, as figuras iguais são Q e S. Questão 11. A quadra de futebol de salão de uma escola possui 22 metros de largura e 48 metros de comprimento. Um aluno que dá uma volta completa nessa quadra percorre. Se ele deu 2 dimensões pra gente, então provavelmente essa quadra tem um formato retangular. Bom, então eu vou fazer o desenho da figura para que a gente tenha uma resolução melhor. Possui 22 metros de largura. Então aqui tem 22 metros. E possui 42 metros de comprimento. 42 metros. O aluno que dá uma volta completa nessa quadra vai percorrer. Sempre que ele quiser o contorno da tua figura, tá bom? Pode ser um quadrado, um retângulo, um trapézio, um triângulo, um hexágono. Sempre que falar do contorno, ele está trabalhando a ideia de perímetro. Então aqui está o aluno Joãozinho, tá bom? Deixa eu fazer ele aqui bem bonito. É o cabelo dele, tá certo? E ele vai dar a volta nessa quadra. Lembrando que se ela tem 4 lados, eu preciso de 4 números para somar. Eu tenho que esse lado mede 22, esse aqui, ó, obrigatoriamente, o lado oposto a ele tem 22 também. Esse lado tem 42, obrigatoriamente, esse aqui tem 42 também. Então, para fazer a minha continha, vai ficar 22 mais 22, mais o 42, mais o 42.
A gente soma agora, certo? 2, 4, 6, 8. 2, 4. 4 com 4, 8. 8 com 4, 12. Então, deu 128 metros. E a resposta é a nossa alternativa, letra D. Bom, vamos para a próxima agora. Deixa eu diminuir aqui. Pronto, chegou. Questão 12, tá? Quero cercar com tela de arame um canteiro que tem as medidas indicadas na figura abaixo. Então, isso aqui é um canteiro. E ele vai colocar a telazinha de arame. Se cada metro de tela custa R$2, deverei gastar. A gente tem duas continhas aqui para fazer. Primeiro, saber quantos metros ela tem para contornar. E depois, multiplicar pelo valor em dinheiro para a gente saber o quanto vai gastar, tá? As unidades aqui estão como se fossem números decimal. Então, na hora de tu armar a tua continha, lembra que tem que ficar vírgula embaixo de vírgula, ok? E sempre observa se a tua figura é dada na mesma unidade de medida. Nesse caso, todo mundo está em metro, então vai facilitar a vida da gente. Vamos primeiro fazer a soma dos lados, tá? Vou começar por esse aqui, mas você pode começar por qualquer um. Lembra que a soma ela é comutativa, não faz diferença de quem tu coloca primeiro. Eu tenho 6,70 metros, depois 3,80 metros, depois 4,50 metros, depois 5 metros. Aí a gente vai juntar isso aqui para saber o tamanho inteiro do canteiro. 0, 7 com 5, 12, 12 com 8, 20. Sobe 2. 6 com 4, 10, 13, 15, 20. Como a vírgula embaixo de vírgula, minha vírgula vem para cá. Isso me dá um total de 20 metros, tá certo? Lembra que o teu zero depois da vírgula, ele não conta. Então, eu tenho 20 metros, que é o tamanho do contorno todo do meu canteiro. Se cada metro da tela custa R$2, então eu pego e faço agora os 20 metros vezes os R$2. Aí, isso aqui vai dar R$40, tá? É a nossa alternativa letra A. Bom, não são cálculos elaborados, tá? A ideia de perímetro, se você entende o problema e o que precisa fazer, aí você consegue fazer mais fácil. Bom? A 13ª, essa aqui eu achei num nívelzinho mais legal, porque eu não sei, como eu não fui professora de vocês nos anos anteriores, eu não sei como é que vocês estão que se refere à equação, tá bom? Não é um cálculo difícil, mas é diferente do que a gente trabalhou nas outras questões. Diz assim, o perímetro do triângulo da figura abaixo mede 32. Então, ele está dizendo para mim que esse tamanho, mais esse tamanho, mais esse tamanho, vai dar igual ao 32. Qual é o valor de x nessa questão? Então, vamos armar ela aqui do lado. Deixa eu fazer a folhinha. Eu tenho 2x, que é esse lado, mais x mais 8, mais 15. E isso tem que dar os 32, que ele disse que é o tamanho do perímetro. Bom, para resolver uma equação, pensa nela assim. O meu x é o lugar que eu tenho que descobrir. É como se fosse o mapa do tesouro. É o valor desconhecido, tá bom? Aí a gente organiza. A minha igualdade é o murinho que separa. De um lado quem tem letra e do outro lado quem tem número. Lembrando que desse lado são os números sozinhos, mas aqui pode ficar os números que acompanham letras. Aí vamos organizar. Vou repetir o meu sinal de igual aqui, tá bom? O meu 2x tem letra, o meu x sozinho é letra. O meu 32 é número. O meu 8, ele é um número sozinho, então ele passa para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Como ele é positivo aqui, ele vem para cá, negativo. O meu 15 é o mesmo processo. Ele é positivo e vai para o outro lado da igualdade com o sinal trocado, ou seja, negativo. Repete no sinal de igual, tá certo? Eu tenho 2x e ganhei mais um x. Quantos x eu tenho afinal? 3x. Aí agora a gente faz a continha desse lado. 32 menos 8, fora 2, 30, fora 6, 24. 24 eu tiro 15, 24 menos 10 dá 14, 14 menos 5 dá 9, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ficou 9 aqui. Bom, aí agora, normalmente apresenta-se duas soluções aqui.
eu digo aos meus alunos assim, ó. Quem está multiplicando, aí para eu tirar o meu 3 daqui, eu divido, eu divido por 3, porque eu quero só o x. Se eu mexer de um lado, é uma balança, então tem que estar equilibrado. Então eu divido o outro por 3 também. Divide sempre pelo número que acompanha a tua letra, tá? Agora os professores anteriores devem ter dito a vocês assim, ó. Quem está multiplicando, passa para cá dividindo. Não tem problema nenhum. Faça aí como você achar melhor. Esse 3 divide por 3 e vai ficar só o x, igual 9 dividido por 3 dá 3. Então o valor do meu x é 3 e a minha resposta é então a letra B, tá bom? Vou ver se eu mando uma listinha para vocês que envolvam só a equação do primeiro grau para vocês ir praticando para não ficar muito enferrujado e preguiçoso nessa quarentena, né? 14ª questão. Um quadrado tem 5 centímetros de lado. Se dobrarmos o lado do quadrado, o seu perímetro será igual a... Essa é uma questão muito interessante e que causa muita confusão na cabeça de muita gente. Bom, deixa eu pegar uma folhinha aqui para fazer o desenho para vocês. Tá? Só para exemplificar, porque falar só da questão, o importante é que vocês consigam ver mais ou menos, tá certo? Ó, o quadrado tem 5 centímetros de lado. Então, eu vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô fazendo sem régua, pessoal. Vamos imaginar que isso aqui, tá certo? É um quadrado. Para identificar que ele tinha lado 5, cadê aqui? Aí eu dividi ele em 5 unidadezinhas, tá bom? Aí ele disse assim na questão. Um quadrado tem 5 centímetros de lado se dobrarmos o lado do quadrado. O meu quadrado ele tem duas dimensões, uma largura e um comprimento. Eu quero dobrar. Se eu vou dobrar o 5, ele vai para 10, não é isso? Então, esse tamanho que está aqui, eu vou dobrar ele descendo para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos considerar que ficou do mesmo tamanho, tá, pessoal? Se eu dobrei ele aqui na altura, eu tenho que dobrar ele na largura. Então, ele vai ter que dobrar para cá. Aí, vai ter que ficar aqui. Deixa eu fechar esse aqui dos 5, tá certo? Aí, ele vai ter que dobrar para cá agora. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vamos fechar. Agora, a gente tem que completar para ele virar um quadrado. Bom, completando esse lado daqui, ó. Deixa eu fazer só os tracinhos aqui para vocês identificarem. Se vocês estiverem em casa, assim, com uma régua mais bonitinho, tá certo? Aí vai ficar mais bem feitinho de vocês. Se dobrarmos o lado do quadrado, o seu perímetro será igual a... O perímetro do primeiro era 5, 10, 15, 20. Porque perímetro não é a soma? Aqui tem 5, aqui é 5, aqui é 5 e aqui é 5. Concordam? Seria 20 o perímetro do meu quadrado rosa. Como eu dobrei, então esse tamanho aqui virou 10. Esse tamanho aqui virou 10. Esse tamanho aqui ficou 10. E esse tamanho aqui ficou 10. Então, eu tenho 10, 20, 30, tá? 40, ok? Se o perímetro inicial dele... Desculpa, se o tamanho do quadrado era de lado 5 e o perímetro inicial dele era 20, quando eu dobro o tamanho da minha figura, então eu dobro também o perímetro. Se o perímetro do pequeno era 20, o perímetro do maior passou a ser 40, tá? 10, 20, 30, 40. Então, nossa resposta é alternativa B. Bom, sempre que ele dobrar o teu perímetro a figura menor dobrou o perímetro, então, dobrou os lados, então dobra o perímetro. Se triplicou os lados, triplica o perímetro. Quadruplicou o lado, quadruplica o perímetro. Agora, essa ideia só vale para a ideia de perímetro, tá bom? Quando a gente fala em área, então não tem atenção às questões. Aí é diferente. Mas depois eu faço uma fichinha de área para vocês.
15ª e a nossa última questão, né? Vá. Kleber deseja cercar um terreno retangular conforme representado abaixo. Então, se ele é retangular, a gente percebe que aqui tem 9 metros por 8, né? O mesmo acontece que aqui é 9 e aqui é 8. A quantidade mínima de arame em metros que ele deve comprar para dar 4 voltas no terreno é... Então, aqui tem um diferencial importante, que são as 4 voltas. Vamos primeiro descobrir quanto ele precisa para dar uma volta. Aqui mede 9 metros também e aqui mede 8 metros também. Aí, 9 mais 8 mais 9 mais 8. Se você quiser organizar 9, 9 e 8, 8 sem problema, tá bom? 9 com 8 dá 17. 17 com 17 dá 34. Então, uma volta completa é 34 metros, não é isso? Como ele pediu que desse 4 voltas, então é só a gente fazer o 34 vezes as 4 voltas. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12. E como que subiu? 13. Dá 136 metros. Então, a nossa alternativa é a letra C. Tá? Então, encerramos essa fichinha, tá, pessoal? Espero ter tirado a dúvida de vocês e espero que vocês revisem. Não só respondam e depois deixem pra lá. Lembrando que tem que ficar tudo no caderno, que eu vou dar uma olhada assim que as aulas voltarem, tá bom? Tchau!